Salve, gente! Estamos aqui para mais um episódio da nossa já queridíssima série Estudos do Acervo com nossos métodos práticos de cavaquinho. Esse episódio é muito especial porque nós vamos falar de dois métodos que têm coisas maravilhosas, surpresas maravilhosas para apresentar. Apesar de serem antigos, eles têm muitas ideias e informações que acabaram ficando esquecidas. Então, os métodos são os seguintes: o boêmio e o lunático. Esse lunático aqui nós temos até 3 edições diferentes, com essa capa azul, essa capa amarela e essa mais antiga aqui também, um azul clarinho. A ideia então é a gente meio que fazer um comparativo entre eles e descobrir qual é a técnica que ele vai mostrar pra gente, que é um tanto polêmica. Vocês vão ver. Então, vamos começar falando aqui do boêmio. Já começar com uma curiosidade interessante pra caramba, que esse método boêmio tem na biografia do Valdir Azevedo. Ele fala um pouco sobre sua reaproximação do cavaquinho, né? E ele fala que relembrou o conhecimento do cavaquinho a partir do método Paraguaçu, que é justamente o autor do método boêmio. O Paraguaçu foi um cantor, violonista muito famoso na década de 20, década de 30, e ele lançou alguns métodos. O método de violão, existe esse método de violão no Paraguaçu, e esse método de cavaquinho, que é bem simples, é bem prático, mas como o Valdir Azevedo falou isso, para mim é um marco muito interessante. E depois a gente vai ver por dentro dele o que ele está dizendo ali. E o outro método, o lunático, que eu brinquei aqui que ele é o maior método de cavaquinho que eu já vi pelo seu tamanho mesmo, né? Sua capa grande. Ele é de 1935 e foi feito pelo Ivo Duncan, que infelizmente eu não encontrei nenhuma informação. E aí já deixo aqui para você, se você conhecer, souber de alguém que conheça mais informações desse autor, vai ser muito especial para a gente. O boêmio, infelizmente, não tem a data de edição dele, mas eu acredito que seja muito próximo desse daqui do lunático por conta da ortografia utilizada. Então ele usa o boêmio com H, o método com H, às vezes já escreve atenção com 2 T's, e aí pesquisando eu vi que houve um acordo ortográfico onde, acho que em 1940, toda essa ortografia foi abolida, né? E aí ficando mais parecido com o português que a gente conhece atualmente. Então, a partir disso, eu acredito que ele deve ser da década de 30 ou 40 ali. Vamos lá, vamos adentrar para conhecer e vamos tentar fazer um jogo duplo aqui. A gente vai lendo os dois juntos. Vamos lá. Muito bem. O boêmio, ele já dá já acaba com a surpresa aí na primeira página, que ele fala o seguinte: atenção, com 2 T's. Para facilitar a perfeição e impressionar a memória dos amadores, os números que correspondem aos dedos da mão esquerda e os números que forem a exposição e acordes dão uma figura explicativa, número e nome dos dedos. Olha, eu confesso que ele falou bastante coisa, eu não entendi muito bem, mas vamos seguir. O autor recomenda, para não viciarem a mão esquerda, lembrar-se os números que correspondem aos dedos e consultarem a figura para não tocar as posições falsas ou viciadas. Muito bem. O que ele diz que a gente, para memorizar aqui o número dos dedos, na hora de tocar, ver o acorde, não confundir. Tudo isso pela seguinte questão que eu vou falar. Antes disso, eu vou ler aqui o que o lunático fala, que na verdade eu acho que ele explica um pouco melhor essa situação aí. No presente método de cavaquinho, não ensinarei, como quase todos ensinam, a maneira mais correta da colocação dos dedos, mas sim a maneira mais prática para a execução das posições, razão pela qual aconselho o uso mais frequente do uso do polegar, do dedo polegar, que facilita mais as mudanças rápidas que as posições requerem. Olha só que bacana, gente. E aí dá uma olhadinha nessa imagem aqui, que é a imagem mostrando
a nomenclatura, né, de cada dedo. Então, os dois métodos nos apresentam essa possibilidade, que é a seguinte: dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4 e dedo 5. Algo que não tem nos outros métodos de cavaquinho. Normalmente a gente tem 1, 2, 3 e 4. E aí isso vai mudar toda a configuração dos acordes na hora da montagem. Músicos muito famosos e reconhecidos utilizavam também dessa técnica que a gente está vendo, que é uma coisa em comum desses dois métodos. Olha, eu posso citar o Mané do Cavaco, que foi um grande cavaquinista, tocava com o Martim da Vila, gravou com todo mundo, usava o polegar também. O Manassés da Portela, tem foto dele, registro, usando o polegar. Se você for um pouquinho mais agora, mais para perto, algumas passagens o Arlindo Cruz também usava. Então, isso é uma técnica, uma forma de usar, que assim, é um tanto polêmica. Eu falo isso porque eu já utilizei a formação dos acordes com polegar, já fui muito criticado e tudo mais. Assim, que deixa no ar aí, né? Qual é o certo e qual é o errado. Eu acho que a questão não é essa, mas é né, como que fica mais prático para o músico fazer, ou então uma cultura mesmo. Isso aqui é uma cultura. Está escrito, as pessoas acham mais fácil fazer, então acabam reproduzindo. Digo isso porque, conversando com meu amigo Gustavo, que é pesquisador do ragtime, uma música norte-americana, ele percebeu também que os guitarristas, os violonistas tocavam com polegar, faziam os acordes com polegar. Então, não é uma coisa exclusiva do Brasil e nem da música do cavaquinho. Então, é uma coisa que é muito maior e a gente pode entender como uma cultura de fato, a forma de tocar com polegar. Muito bem, então já sabendo qual é a questão aí, nós vamos adentrar em dois métodos que trabalham os acordes utilizando o polegar como possibilidade de digitação da execução dos mesmos. Prosseguindo, esses métodos também falam sobre a questão da afinação, né? Como realizar a afinação, como todos os outros, né? Os métodos práticos falam disso. Então eles fazem um texto muito parecido, e aí eu vou escolher aqui o do Lunático para falar o que ele explica aí da afinação. Então, com o auxílio do diapasão, vírgula, olha só, vamos parar aqui. Diapasão é muito importante, muita gente não conhece um diapasão. Então, eu já apresentei aqui, vou apresentar novamente esse diapasão de garfo, que ele dá a nota Lá, você bate ele está vibrando, a nota Lá está aqui acontecendo. Há várias formas de você escutar essa nota Lá. Um é botar num corpo vibrante, não sei se vai sair bem aí no áudio, mas aqui na mesa está soando a nota Lá. Você pode botar em qualquer corpo que a nota Lá soa ali. Então, a ideia era pegar essa nota referência, como ele diz aqui, com o auxílio do diapasão, afina-se primeiramente a quarta corda Ré. Mas se essa aqui é a nota Lá, você precisa saber onde que ela está localizada na corda Ré. Então, isso é uma dificuldade. E aí, por isso, eu mostro um outro tipo de diapasão que era muito usado. Quando eu comecei a tocar, isso aqui era muito usado. Então, esse aqui é um diapasão específico para violão. Tem as 6 notas aqui das cordas do violão. E aí tem a nota Ré. Então, se você soprar aqui, ele emite a nota Ré. Aí, o ideal é igualar lá a nota Ré. E aí, em seguida, você faz aquele processo que nós falamos lá no primeiro episódio. Depois que a corda quarta está afinada, coloca seu dedo sobre o quinto traste e afina a terceira, nota Sol. Quando estiver afinada, coloca o dedo sobre o quarto traste, afina a segunda, Si. Quando estiver afinado também, coloca o dedo no terceiro traste, afina a primeira, Ré. Mais tarde, quando o aluno já estiver um pouco de prática, não terá necessidade do uso de diapasão para afinar o cavaquinho. Milagre! Olha, a gente sabe que não é bem assim. Se você é iniciante, assim, não caia muito nessa não. É claro que o ideal é que a gente memorize as notas da afinação ali, mas hoje em dia, com a tecnologia, normalmente a gente está acompanhado desse diapasão eletrônico que nos ajuda muito a afinar. Beleza. Dito isso, vamos dar sequência aí aos nossos queridos métodos. Essa página aqui, ele mostra o braço do cavaquinho com o nome das cordas soltas, Ré, Si, Sol, Ré, e o número que ele chama de trastes, né? Que hoje em dia a gente, acho que pelo menos eu me guio melhor pelas casas, não pelos trastes. Seguindo, pronto. Aqui o Boêmio já começa a falar dos acordes, né? Que esses métodos práticos eles vão sempre trabalhar com sequência de acordes
E como a gente já viu, inclusive nos comentários já conversei com alguns colegas aí que não fala de ritmo. Mas isso com certeza a gente vai falar futuramente. Em algum método ele vai aparecer. Então, só vou explanar aqui mais um pouco dessa introdução do método lunático. Ele fala um pouco do sinal de mais e menos. Quando tiver mais, significa posição maior. Aquele travessãozinho do menos, menor. Seta, você faz uma pestaninha. Muito bem, deixa eu ver, bemóis sustenidos. E aí dá uma explanação geral dessa leitura dos acordes no diagrama, ali onde vai apresentar, que aí nós temos uma grande diferença entre os dois métodos. Então, agora vamos ver de fato o que esses métodos mostram pra gente sobre a sequência dos acordes. Primeira coisa é a forma que eles estão expostos. Aqui no boêmio, nós vemos que ele está na forma horizontal, né? O braço do cavaquinho está de maneira horizontal e não espelhada, é uma coisa que confunde também. Da Rosinha de Valência nós vimos uma forma, né? Que ele como se estivesse espelhado na nossa frente, e esse daqui, ele está como se o cavaquinho estivesse deitado no nosso colo, vamos dizer assim. Você pode ver aqui. E o lunático, ele já mostra uma forma mais tradicional, vamos dizer assim, que é ele na vertical. Muito bem. E agora, a grande surpresa, e para isso eu vou tirar a luva para fazer essa pequena demonstração. Vamos montar esses acordes aí. Vamos lá. Então, nós temos aí, como sempre, começa pela tonalidade de Dó maior, também diferente. O boêmio dá 4 possibilidades de acordes, no tom de Dó maior, e o lunático dá 10 posições. Então, isso é uma grande diferença, que eu acho que é muito interessante a gente reparar e depois ver essas possibilidades. Vou começar pelo boêmio, para a gente ver esses 4 acordes, quem são eles. Então, em Dó maior, lembrando, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele dá aqui a posição do Dó maior. Um polegar, dedo 2 e dedo 3. Gente, isso vai me confundir até o final do vídeo, pode ficar tranquilo, mas é isso. Então, Dó maior com polegar. Provavelmente você já viu alguém fazendo isso. Se não viu, passe a reparar. Tem vídeos pela internet aí que você vê os músicos tocando Dó maior assim. E aí a outra coisa é o seguinte, o som é o mesmo. Se fizer o Dó maior. Muito bem. Depois ele faz um Sol 7, um Sol com sétima, com o dedo 3. Agora chegou o momento. Um Ré menor com 2 pestanas e o polegar aqui. Olha que beleza. E depois um Lá aqui. Só para resumir, esses 4 acordes, hoje nós entendemos eles como quadradinho de Dó. Só que está fora de ordem, né? Nós temos Dó, Lá, ou Lá 7, aqui vai ser só o Lá, Ré menor e Sol 7. E aí voltaria. Então ele explana esses 4 acordes como sendo a tonalidade de Dó. É claro que é muito mais do que isso, mas a grande curiosidade é pensar em fazer o acorde sempre ou muitas vezes com polegar. Beleza. Agora vamos dar uma olhadinha no lunático. Mesma coisa, Dó maior, dedo 1. Aí ele extrapola. Sol com sétima. Lá com sétima, calma aí. Isso. O Ré menor faz igual. E aí ele dá uma outra sequência de acorde onde ele vai ali pro Fá, faz o Dó 7. Deixa eu fazer aqui então para aproveitar, ó, tudo com polegar. Faz o Fá menor. Caraca, como que é isso? Não sei se é muito bem assim não. Faz um Lá 7. Depois um Ré 7. Com o dedo 5, que é o mindinho. Então nós temos aí, é claro, o lunático ele aborda mais acordes, dá mais possibilidade do aprendiz ali ter conhecimento dessas passagens. Isso é muito interessante, já vi uma grande curiosidade que é o uso do polegar constante. Nós vamos ver isso aí no restante do método. Por exemplo, a próxima sequência de Lá menor, ele utiliza o polegar pressionando mais de uma corda. Ele faz o Lá menor aqui, ó. Esse polegar pega a corda Ré e a corda Sol, nas notas Mi e Lá, e esses 2 dedos pegam só aqui o Dó e o Mi. Olha que interessante. Então, você usa o polegar em 2 cordas. Então, ele usa isso muito seriamente. Usa em várias possibilidades. E eu lembro, quando eu comecei a tocar, essa é uma historinha legal. Eu tinha muita dificuldade de fazer essa posição do Lá menor, por exemplo, aqui, do Dó menor.
e teve um professor que falou, não, primeiro foi um amigo que falou, coloca o polegar aqui em cima, ou então só toca esses três. Muito bem, aprendi assim. Depois teve outro professor que falou, faz o Lá menor assim, que você, além de ser mais fácil, segundo ele, você tem 2 dedos sobrando aqui. Beleza. Isso é um aproveitamento de cada um, mas foi o que eu fiz durante muito tempo na minha vida e posteriormente eu comecei a fazer o Lá menor da forma mais tradicional. Então, curiosidades aí da história. Uma outra coisa que é interessante a gente observar, que é uma nomenclatura antiga, que já estava presente no método do Heitor dos Prazeres, e nesses 2 métodos também estão, que é sobre a cifragem, né? Na verdade, a cifragem analítica desses acordes, que não tem um nome como a gente conhece hoje em dia. Então, por exemplo, a tonalidade é Dó maior, mas a gente vai no primeiro acorde, lá está escrito primeira, segunda, volta a primeira, e aí eu vou abrir só um parêntese rapidinho, que vai deixar esse vídeo um pouquinho maior, mas eu acho que é legal da gente discutir e quem sabe a gente fala um pouco mais sobre isso num próximo. Que essa cifragem silábica, tem muita gente que chama, que é você chamar, tem uma tonalidade, você tem o primeiro acorde, que seria, por exemplo, Dó maior, a tônica que a gente conhece hoje em dia, eles chamam de o primeiro do tom. Então o Dó maior, a gente está pensando em Dó, ele é a primeira. Plim. E aí, quem seria a segunda do tom? Normalmente, para a gente pensando no campo harmônico, etc, etc, seria o Ré menor. Mas não. Aqui eu penso que ele entende que a segunda do tom é aquele acorde que aparece também com uma certa frequência. E aí, se pensarmos na tonalidade de Dó, quem aparece muito também é o 5º grau, que a gente pensa hoje em dia, mas aqui o Sol com sétima seria a segunda. Então, nós temos Dó maior, primeira do tom, Sol com sétima, segunda do tom. Depois ele volta para a primeira. E aí uma coisa super interessante que ele chama aqui, o Lá com sétima, que a gente conhece hoje em dia, ele chama de acorde menor. Como se tivesse assim, uma preparação para o acorde menor. E aí ele bota lá a posição do Lá com sétima. Eita! E aí quem é a terceira do tom? Então a primeira é o Dó, a segunda é Sol 7. E aí eu percebi que a terceira do tom são as subdominantes. Por exemplo, aqui a terceira menor é o Ré menor e a terceira maior é o Fá. E isso vai se desenvolvendo de uma forma muito interessante. Porque quando ele chega no Fá menor, por exemplo, como que ele explicaria esse Fá menor? Né? Se a terceira menor é o Ré menor, a terceira maior é o Fá, quem vai ser a terceira menor? O que vai ser o Fá menor? Ele bota que o Fá menor é a primeira do tom de Fá menor. Então, assim, é uma forma muito interessante, complexa. Inclusive, eu conheci alguns senhores que usavam essa forma de se comunicar e acreditavam, porque desse motivo dela ter sempre essa ligação com a tonalidade, né? Primeira do tom, segunda do tom, isso facilitava na transposição do tom e ganhava um sentido maior na hora de você tocar as músicas. Então, vou deixar essa curiosidade aí, se você conhece isso, já ouviu falar nisso, fala nos comentários, tá bom? E aí, vamos seguindo aqui com os métodos. Vimos que é tradicional já fazer tom e o seu relativo menor, né? Então ele fez Dó e Lá menor. Aqui o boêmio faz a mesma coisa, só que é interessante que o boêmio, diferente do lunático, ele já cifra o Lá menor de maneira tradicional, né? Ele mostra isso na figura, como a gente conhece. Então bota o dedo 2 aqui, 3, 4 e 5. Então ele usa um pouco menos o polegar. E o lunático continua usando o polegar. Seguindo, eles vão subindo de tom a tom. A próxima tonalidade é Ré maior, que eu vou dar só uma pincelada para vocês virem como funciona esse Ré maior. Então os dois sugerem a posição do Ré maior com o polegar também aqui. Beleza. Lá com sétima, deixa eu ver se tem mais uma coisa muito diferente. Tem um Mi menor e assim vai. Então já deixo um desafio para você experimentar essas possibilidades de usar o polegar. Que é isso, como eu falei, na minha opinião, não há o certo, não há o errado. Há uma forma prática, uma forma de se fazer os acordes. E aí que eu achei muito curioso
de terem dois métodos que abordam esse assunto e com certeza isso influenciou alguns músicos ou gerações de músicos. E é muito interessante que ele vai passando por tom a tom e seus relativos, e aí cada tom que aparece é uma descoberta nova de um acorde com polegar. Então é genial. E gente, é o seguinte, nós temos aqui esses dois métodos, você pode acessar eles fazendo parte do nosso clube de assinaturas. Nós temos esse clube, basta você acessar a nossa descrição ou a nossa bio e participar desse clube, contribuindo da forma que for mais interessante para você. E uma notícia fresquinha que nós temos aqui é que esse método holunático, nós temos ele duplicado. Então a nossa ideia é disponibilizar para as pessoas que assistem nosso canal esse método físico. Então a gente está pensando, de repente, fazer um sorteio, não sei, alguma forma, mas em breve a gente vai estar lançando isso aí, então fique atento nos nossos canais. Então, muito obrigado, é sempre um prazer estar falando aqui desses métodos, é claro, nós poderíamos falar muito mais. Se você conhece, se você tem mais curiosidades ou dúvidas, manda pra gente que vai ser um prazer responder. Então, um grande abraço, viva o cavaquinho brasileiro e até o próximo vídeo.